Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá pessoal, estamos ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui acompanhado do meu caríssimo Ravel Pinheiro. Hoje, numa quarta-feira de noite de Copa do Brasil, tá? Oitavas de final da Copa do Brasil. E a gente vai acompanhar especificamente o triunfo tricolor. O Bahia vence a equipe do Retrô por 3-2 na Arena Fonte Nova. E uma partida que deixou aí a torcida do Bahia dividida em relação às emoções depois do resultado, depois do fim da partida. E esse vai ser o tema único, a pauta única aí do nosso programa dessa noite de quarta. Salve, salve, meu caríssimo Ravel. Tudo bem, meu irmão? Como você está? Por muito pouco não tivemos aí uma noite histórica com você apresentando o nosso programa de Stitch, né? Ou como o Fred insiste em falar, Stitch. Pô, o Fred tava dando trabalho aí, dando as caneladas, mas tava muito ansioso por vê-lo de Stitch e tô lamentando ainda que por pouco mais de 250 votos não tivemos esse grande evento na internet brasileira. Exatamente, meu amigo. O Fred tá precisando, inclusive, de um pirraiazinho para poder ele começar a ficar mais antenado aí na pronúncia dos. A gente que já tem, né? Mas Já peraí, o sabe bem aí como é que funciona. Stitch ele deve ter. É porque ele é mais cansado, né? Fred é mais cansado. Fred é cansado, Fred é cansado. É verdade, é verdade. Ele precisa arrumar um pirrainha aí para cuidar. Pois é. Mas saudade, meu amigo, de fazer essas lives aqui contigo. Já tinha um tempo que a gente não fazia, mas coincidentemente, toda vez que a gente faz é em bom resultado pro Bahia. Eu Então, sou hoje, muito pequente, velho. Pelo amor de tá Deus. vendo você? Hoje mais um, aí quase que na segunda-feira vinha de Stitch, né? Faltou um pouco mais de 250 pessoas aí para eu pagar esse mico. Mas a gente está num caminho bom aí para nossa meta, que é chegar aos 100k, aos 100 mil inscritos aí, 100 mil dispositivos inscritos, né? 100 mil contas, canais aí, né? Contas inscritas no nosso canal. Isso. E é muito importante para a gente esse número, né? Até porque a gente tem planos de espalhar a palavra, de crescer, de potencializar o nosso alcance e chegar no nosso evento, né, no dia 4 de outubro, com essa meta atingida, até para que o nome faça sentido, já que a gente planejou fazer essa grande celebração com o 100k Experience aí que está aí na porta, né, meu amigo? Pois é. E aí a gente pede, né, encarecidamente que você, se você puder, literalmente nos ajudar a espalhar a palavra, compartilhando algum conteúdo aí com aquele grupo, aquele amigo, aquela amiga que você sabe que pode se interessar pelo nosso conteúdo, você vai nos ajudar bastante, porque você sabe que o nosso formato, ele não é muito palatável para o próprio algoritmo do YouTube, né? Nós somos produtores de conteúdo que desde a nossa reinserção aqui no universo do YouTube, nós temos apostado em conteúdos que realmente traduzam a forma como a gente enxerga o futebol, a forma como a gente gosta de tratar o futebol e os temas em geral, né? De forma sempre bastante aprofundada. Então a gente traz lives que costumeiramente entram aí pela madrugada ou iniciam pela madrugada muitas vezes, e programas com 3, 4 horas de duração, 5 horas, 6 horas de duração, mas aquela duração média de 3 horas faz com que o algoritmo ele não entregue a gente de uma forma tão extensa quanto ele entregaria se a gente tivesse apelando aí para os clickbaits, para os cortes polêmicos, trazendo aí
aquela receita que vocês já conhecem, que não é exatamente o que vocês procuram quando vocês procuram um conteúdo como o nosso. Então, se você conhece outras pessoas que também podem se interessar pelo nosso conteúdo e tiver essa disponibilidade, nós seremos eternamente gratos, porque realmente faz toda a diferença para a gente. Então, se você puder, se inscreva no nosso canal, se ainda não tiver inscrito, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está começando aí as empreitadas pelo nosso universo, de verdade, seja de coração mesmo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui você vai encontrar conteúdo sempre tratado com muita seriedade, com muita responsabilidade. De vez em quando a gente dá umas caneladas também, né? Faz parte aí de quem está ao vivo tanto tempo aí durante um período tão extenso das nossas rotinas, né? Mas, via de regra, sempre tratamos tudo com muita seriedade, com muito compromisso, e é isso que você vai encontrar por aqui. Então, se você puder nos ajudar, literalmente, a espalhar a palavra, eu agradeço cordialmente, tá bom? Agora, Ravel, como a gente está vendo aí, falta um pouquinho mais de 8 mil inscritos para a gente bater essa marca. Eu tenho certeza, tenho fé que a galera vai ajudar a gente nessa caminhada aí, tá bom? Agora eu vou pedir para o nosso diretor dessa live, Gabriel Costa, também, porra, o Bola de Ouro, tá? Da última edição do Experience, jogou tudo aí. Que ele traga já para a tela a nossa primeira pauta, tá? A gente vai falar, Ravel, a partir de agora, desse triunfo do Bahia sobre o Retrô no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Eu lembro que Fred fez uma ressalva enquanto vocês analisavam no último raio-x esse confronto do Bahia com o Retrô, que apesar de o Retrô estar realizando uma temporada com performances tanto no Pernambucano quanto no Brasileiro abaixo das expectativas que tinha sobre a Fênix de Camaragibe, de São Lourenço, a gente, Fred ressaltava que o Retrô ele tem uma forma diferente de encarar as partidas e de performar nos jogos de decisão, nos jogos de mata-mata. E foi isso, talvez, que foi isso que o torcedor do Bahia talvez tenha presenciado aí nessa Arena Fonte Nova, que viu o Bahia fazer 3 gols, né? O que, em tese, na maioria das vezes, para o mandante, é mais do que suficiente para você garantir o resultado do jogo da volta ali, um pouco mais de tranquilidade, se for o caso de você mesclar o elenco, de você poupar algumas peças, você torna o jogo ideal para você fazer isso, depois de você conseguir fazer 3 gols aí no adversário, abrir 2 gols de vantagem 2 vezes no confronto, mas o Bahia, ele sai dessa partida com 3-2. É uma vitória ali pelo placar mínimo e deixa, de certa forma, apesar do amplo favoritismo do Bahia, por conta de seu potencial técnico, deixa a partida em aberto na partida de volta, né? Porque se a gente viu um 3-2 na Arena Fonte Nova, um 1-0 para o Retrô na Arena de Pernambuco não seria algo completamente dissonante, né? Então, queria que você trouxesse a sua análise, porque a sensação que eu tenho é essa. Acho que o Bahia fez o suficiente para construir um placar mais elástico, um placar mais tranquilo, se não mais elástico, pelo menos mais tranquilo. O Bahia, ao mesmo tempo, voltou a apresentar problemas, inclusive no gol, né, que é algo que preocupa bastante, que fazem com que, no mínimo, o alerta precise se manter aceso para essa partida de volta. Estou enganado, Ravel? Não está enganado não, meu amigo Celso. Até porque, na verdade, esse resultado, ele não faz essa ferida no psicológico do torcedor isoladamente, sabe? Ele faz a ferida acumulado a uma série de coisas que entram nesse caldeirão e que reverberam no psicológico, no consciente, no subconsciente do torcedor, porque todos esses elementos eles se apresentaram hoje, né? A gente começa com a questão de você abrir um placar, dilatar o placar, tomar gol, tomar muitos gols, que é o que acontece na realidade do, Bahia. A gente relembra a eliminação, 2 vezes, 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 2 vezes,
na Sul-Americana para o América de Cali, utilizando uma estratégia pouco inteligente, na minha avaliação, entra também nessa conta de hoje. A gente pega o principal elemento desse caldeirão agora e vê mais uma vez dentro da partida de hoje que é a falha do goleiro do Bahia, independente de qual seja o atleta que esteja no gol, ele sempre falha. Então esse é o principal elemento que entra no caldeirão, e aí o caldeirão fervilha, borbulha, e o torcedor ele não consegue ter uma noite de paz, de plenitude. Eu falo isso porque, assim, o Bahia conseguiu vencer o jogo, é o mais importante. O Bahia tem a vantagem no jogo da volta. O Bahia continua amplamente favorito para passar de fase. Então, até as vaias que o time recebeu ali no final da partida, para mim, são injustas, porque elas são dissonantes ao momento do duelo, sabe? O momento continua favorável demais ao Bahia, só que poderia ser bem mais favorável, até porque o Bahia jogou o suficiente para isso, sabe? Jogou para vencer por uma vantagem de 2 gols. Eu acho que a vantagem por 2 gols, ela retrataria melhor, Celso, aquilo que foi o jogo. Mas antes de aprofundar no Bahia, você tocou num ponto importante sobre o Retrô, que eu queria também dar um plá a respeito, porque esse Retrô ele tem um DNA diferente na Copa do Brasil, de fato. Assim, eu não entendo muito dessa questão de super-herói, não é muito minha área, mas parece que os caras sofrem alguma mutação, Celso, quando joga essa competição ou quando joga uma competição de mata-mata, que é um negócio impressionante. Os caras ganham uma força, uma sobrevida, que não dá nem para dizer também que é um trabalho do treinador, porque Itamar Schulli é, nesse momento, o 6º treinador do Retrô na temporada. Foram Exatamente. O 5 treinadores Retrô efetivos. fez um pernambucano muito abaixo do que se esperava, apesar de ter sido finalista, mas muito abaixo, principalmente contra adversários do mesmo porte. Vem fazendo um brasileiro na mesma linha, né? Abaixo do rendimento que se imaginava. E aí, entretanto, né, nas partidas decisivas, o Retrô consegue encarnar, né, esse espírito de competitividade, esse espírito de espírito mais aguerrido, mais decisivo, né, e conseguiu mostrar isso mais uma vez na Arena Fonte Nova, né? Talvez tenha deixado alguns torcedores do Bahia um tanto quanto incrédulos, né? E surpresos, eu diria, né? Porque eles apresentam uma outra faceta, né? A faceta de um time que compete, um time que é aguerrido, um time que compreende bem, inclusive, as nuances do jogo. Assim, o Retrô, durante boa parte do tempo, ele esbarrava na sua própria fragilidade. É um time tecnicamente muito abaixo do Bahia. Mas é um time, parece que tão consciente de suas limitações, que o que acontecia no jogo em prol do Bahia era em razão da qualidade do Bahia, à exceção da falha do zagueiro Robson ali no segundo gol. Mas tudo que acontecia era assim, pô, o Bahia é tecnicamente muito superior ao Retrô, mas o Retrô é um time, se apresentou, né, como um time organizado, como um time que sabia se defender em bloco médio, apesar de todo mundo ficar ali na maior parte do tempo atrás da linha da bola, o time se portava de uma maneira inteligente. E como eu disse, assim, não dá nem para dizer tanto que é fruto de um trabalho de um treinador, porque com tantas mudanças de comando, o Retrô nem sequer teve até o presente momento 2 fases de Copa do Brasil treinadas pelo mesmo comandante. Sempre, entre o intervalo entre uma fase e outra, um treinador era desligado, um outro chegava, e assim, dessa forma, Celso, o Retrô já conseguiu eliminar Atlético de Goiás e Fortaleza, que são clubes que estão em divisões superiores a ele. O Fortaleza, que durante muito tempo aí viveu um ótimo momento no campeonato, né, nos campeonatos brasileiros que disputou nos últimos anos. Esse ano está meio complicado, mas é um time muito superior ao do Retrô, e mesmo assim, com competitividade, o Retrô conseguiu eliminar essas equipes, principalmente o Fortaleza aqui, que é uma equipe de Série A também. Então, esse é o motivo principal pelo qual o duelo ainda precisa de uma atenção maior do que talvez, eu acho, Celso, que o Bahia tentou fazer com que ele não precisasse na próxima quarta-feira. Eu digo isso porque, apesar do Bahia ter entrado com um time 100% alternativo, time que eu até antecipei aqui na segunda-feira, começou com Ronaldo no gol, na lateral direita Gilberto, que hoje se tornou um reserva, a tendência é que Arias seja titular no sábado, com a zaga formada por Gabriel Xavier, Mingo, que voltou de suspensão e por isso foi titular, Iago Boducci na lateral esquerda, o meio formado por Acevedo, Nestor, Michel Araújo, e o comando de ataque ali com Lúcio Rodrigues, com Kaique e Cauli abertos pelas pontas, Cauli fazendo também a rotação para jogar de vez em quando num Bahia, num 4-4-2 losango. Então, assim, essas mudanças todas do time titular, elas faziam sentido porque esse time é suficientemente bom para vencer o Retrô, e ainda assim o Rogério Ceni, principalmente ali pelo protocolo de concussão que teve no lance do gol do Retrô,
ele lançou 6 titulares no decorrer da partida. Então, a intenção de Rogério hoje era fazer com que o duelo fosse mais resolvido, ou mais próximo de estar resolvido para a Arena de Pernambuco na quarta-feira que vem. Só que isso acabou não acontecendo muito por falhas individuais do Bahia nos 2 gols que aconteceram, porque o Bahia trocou o triplo de passes, o Bahia teve mais finalizações no gol, o Bahia teve volume ofensivo suficiente para poder criar os 3 gols que fez. Eu acho que os 3 gols que o Bahia fez fazem jus, fazem sentido à produção ofensiva da equipe, Celso. Agora, a defesa vacilou, né, com os seus elementos ali. O primeiro, principalmente Ronaldo ali, quando o Bahia já vencia o jogo por 2-0, né, o Bahia teve um pouco de dificuldade de criar no começo da partida, porque, como eu disse, o Retrô se defendia bem em bloco médio, fazia faltinhas o tempo inteiro para parar o jogo de maneira inteligente, né, utilizando da sua estratégia, porque, como eu disse, era um time que tecnicamente não conseguia competir. Então, o que os caras faziam? Cercavam muito bem, marcavam muito bem nesse bloco médio, e quando um jogador conseguia passar, progredir em velocidade, romper linha, os caras não tinham vergonha de fazer falta, principalmente faltas ali da intermediária para trás, onde você não criava tanto perigo à própria baliza. Então os caras se utilizavam desse expediente muito e o Bahia foi tendo dificuldade até que, com o passar do tempo, algumas jogadas ali pelas extremidades do gramado começaram a acontecer, começaram a surgir, e numa delas, aos 18 minutos, Lúcio Rodrigues aproveita um bom cruzamento de Kaique, coloca a bola para a rede, e logo na saída do centro ali, depois do primeiro gol, Celso, uma falha do zagueiro do Retrô, o Falha próprio Lúcio horrorosa, vai né? lá, é uma falha bastante clamorosa, assim, gritante, e aí o A Lúcio falha no muito domínio, ligado. né? Recebeu aquela bola Isso. recuada, um pouquinho apertada, mas com espaço suficiente para tocar de lado, mas a dominada que foi já errada e já deixou Lúcio basicamente Em com plenas o condições, bote né, para fazer pronto, o né? gol. Deixou Lúcio com o É, bote pronto ali, pô. E Lúcio, assim, importante destacar também é, o, a performance de Lúcio ali, né? De ter percebido que a bola ia ser recuada, de ele poder dar o bote no momento certo, deu 2 tapas ainda na bola antes de bater na saída de Fabian Volpe. Então, queria só destacar que esse lance teve tanto o demérito do zagueiro do Retrô, quanto também do atacante do Bahia, né? O mérito do atacante do Bahia, né? exatamente. Ele foi muito sagaz, assim. Tipo, parece que. Eu ia falar isso, assim, que dentre as coisas boas que aconteceram nessa partida, uma das principais foram que os Foi dois Lúcio, né? atacantes principais, né, o Lúcio e o William José, conseguiram fazer gols, né? Eu trouxe aqui no raio-x da segunda-feira, Celso, um ponto de atenção, né, Eu em vi. relação a esse Bahia desse de 2025, que é um time que distribui muitos gols entre os atletas, demonstrando uma força do conjunto, que é um Você fez ponto um positivo. questionamento, né? Se isso apontava aí um equilíbrio, né? Um aspecto Isso. positivo, dado o equilíbrio das chances de gol por todo o time, ou se mostrava uma fraqueza, né? Da equipe, destacando inclusive a temporada que faz Lúcio, né? Exatamente. Inclusive, hoje, com esses gols, ele chega a 10 gols e é o artilheiro do Bahia em 2025, pasme. Só que é um Uhum. atleta que passou uma seca de 4 meses, né? O cara não fazia gol desde o do duelo contra o Ceará. Então, assim, era muito tempo sem fazer gol e ainda assim continua. Na verdade, com esses 2 gols agora, volta a ser o artilheiro do Bahia na temporada, mas precisa protagonizar nas competições mais importantes. E aí, hoje, ele fazendo 2 gols, o William José também fazendo gol, foi muito importante para que o Bahia resgatasse essa confiança e reafirmasse também, né, a retomada de um bom momento que eu espero que se consolide aí nos próximos jogos, porque esses atletas precisam, né? A gente ouve muito essa expressão tradicional no futebol, que é uma grande verdade, Celso. Atacante vive de gol, e esses caras precisam estar ali guardando sempre que as oportunidades aparecerem para que eles recuperem a confiança. E esse foi o principal ponto positivo para mim aí um dos principais pontos O positivos do centroavante Bahia na tem noite de hoje. tanto quanto o goleiro, né, tem peculiaridades muito específicas aí da posição, né? O centroavante ele tem uma mística ali em torno do momento que vai rebater diretamente na questão da autoestima, da confiança do jogador. E eu gosto sempre de repetir que, por mais que a gente, talvez, pela familiaridade, né, com o esporte, com o fato de basicamente
todo mundo que gosta de futebol já ter chutado uma bola na vida, talvez a gente ache que seja fácil esquecer que é um esporte de alto rendimento. E num esporte de alto rendimento, tudo faz diferença, né? Absolutamente tudo faz diferença. A fração de segundo que a confiança ela promove para o jogador, ela para mim, ela justifica boa parte do que a gente aponta como a boa fase, né? E o Isso, centroavante tem exatamente. essa coisa com a confiança que ele precisa, você precisa tratá-lo de forma diferente, porque essa relação dele com a confiança é muito tênue, né? Você pode, de repente, a gente pode estar vendo aí um Lúcio que pegou novamente um vento, né? E que a partir daí pode voltar a ser o jogador matador que já foi um dia no próprio Bahia, né? Isso. Vamos ver. É por isso que partidas como a de hoje são importantes, né? Você pega um adversário mais frágil tecnicamente e aí você faz o que dele se espera. Tem praticamente 2 oportunidades no jogo, guarda os 2 gols, assim como o William José praticamente também só teve uma oportunidade e guardou. E isso traz confiança para quando você chegar em outros momentos cruciais da temporada, você continuar acreditando no próprio potencial. Eu concordo plenamente assim, Celso. Acho que atacante e goleiro são 2 posições que, até em determinadas condições, acabam participando pouco do jogo em razão, né, do jogo muito concentrado, quando você tem ali equipes que estão se defendendo muito, tentando negar oportunidades uma a outra, aí muitas vezes você tem um duelo concentrado em 35, 40 metros do campo, ali na faixa central, e aí chega uma bola para você finalizar, uma bola para você defender. Isso vai determinar muitas vezes o placar de algumas partidas importantes da temporada no futebol brasileiro, O principalmente. futebol é um esporte de poucos pontos, né? É comum uma partida não ter ponto nenhum, né? Uma partida terminar em 0-0. É absolutamente comum uma partida terminar com um único ponto para uma das equipes, né? Com 1-0. Então, é uma modalidade esportiva que realmente faz o imponderável, ele pode fazer uma diferença absurda, né? Não sei se é exatamente disso que a gente está tratando aqui nessa partida, né? Porque teve imponderável ali por dois lados, né? Que esse pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se teve erro bizarro pelo lado do Retrô, também tem erro bizarro pelo lado do Bahia, né? E acho que talvez esse até grite mais aos olhos, porque como o Bahia tinha conseguido uma vantagem confortável ali, né, aos 20 minutos, a falha que acontece, ela na verdade expõe 2 questões que são pesadas demais, que a gente precisa tratar aqui inevitavelmente, Celso. Primeiro que é assim, falando sobre o lance especificamente, não tinha a menor necessidade de Ronaldo fazer o que ele fez. Assim. Ele Nenhuma. não estava pressionado o suficiente para ele dar um chute daquele com o pé que não é o dominante. Tá? Ronaldo é destro. É um cara que poderia simplesmente pegar a bola, passar para o outro pé, fazer um passe mais confiante, um passe mais seguro, do que dar aquela batida de perna esquerda, tentando cortar, tentando fazer a inversão, abrir o arco para que o Bahia saísse rápido com amplitude, no momento que estava vencendo o jogo por 2 gols de diferença. Então, assim, não faz o menor sentido o gesto que ele teve ali. Ele não estava suficientemente pressionado para ter que sair daquela forma. E se tivesse pressionado, Celso, chuta para lateral. Porque, Isso. entrando agora no segundo ponto, o momento desse setor no Bahia é de tão baixa confiança que podia ser Ronaldo, podia ser o camisa 22, podia ser Danilo Fernandes. Meu amigo, a torcida do Bahia não suporta mais. A torcida do Bahia, Celso, não aguenta mais. É chato até a gente ter que falar e evidenciar e passar, mas a gente tem que dar voz a essa crítica, que é a sonolência do Bahia em relação à necessidade, à urgência de se contratar para a posição, e isso sendo diariamente ignorado, negligenciado ou tratado como se não tivesse velocidade, a urgência que se tem. Você já imaginou, a gente está falando aqui sobre tudo, né? Bahia amplamente favorito, vantagem construída, uma tendência grande de classificação, mas já imaginou o Bahia tomar 1-0zinho safado lá na Arena Pô, Pernambuco, ir para os exatamente. pênaltis e foi eliminado? Ninguém vai pensar no 1-0, ninguém vai pensar nos pênaltis. Vai todo mundo, com razão, falar da falha de Ronaldo hoje, porque é uma falha absurda. E mais uma vez o Bahia negligencia a necessidade de reforçar o setor, Celso. É um negócio assim Exatamente. impressionante. Exatamente, exatamente. É uma falha muito gritante, né? Dessas falhas que marcam, né? Tem alguns gols aí que você vê. Se eu não me engano, acho que Júlio César, enquanto goleiro do Flamengo, chegou a fazer um gol contra, né? Nessa linha de acertar
não sei se a cabeça de Juan, alguma coisa do tipo. Foi a cabeça de Juan, inclusive, num Bahia 2, Flamengo 1, na Fonte Pronto. Nova. Pô, então perfeito eu ter lembrado dessa partida. Porque realmente Desculpa, são foi lances. Flamengo 2, Bahia 1 esse jogo. O Flamengo vencia e dominava o Bahia. E aí, numa falha dessa, Celso, o Flamengo, Júlio César, recoloca o Bahia no jogo com essa falha, faz ali, acaba sofrendo um empate. Depois o Flamengo chega até força para fazer o segundo gol com o Fernando Baiano, mas é uma falha de um goleiro assim experiente, né? Naquela Isso. época ainda em início de carreira ali, mas já era titular do Flamengo. E assim, até faz muito sentido essa comparação, porque é mais uma vez uma questão de você entender em que momento você pode fazer determinadas coisas. E assim, velho, a posição, ela tá exposta. Tá Não muito tem exposto. não tem um É um sinal de dente, é um alerta, não tem dente uma luz de inflamado ali, alerta, né? não. E isso. Tem um holofote aqui em cima, sabe? Tem um holofote em cima de quem jogar. E o pior, sábado você tem uma necessidade de você jogar um duelo regional, um clássico. Hoje, um dos maiores clássicos do Nordeste, sem dúvida. Talvez o maior clássico entre times de estados diferentes do Nordeste. E aí você vai com quem para a posição? Eu estou trazendo esse questionamento aqui até para mim mesmo, porque sinceramente, Celso, eu não sei. Vai voltar Marcos Felipe depois de hoje? Vai manter Ronaldo? Porque assim, Ronaldo teve essa falha bizarra, mas cumpriu 2 defesas importantes também no jogo. Então, ele vai receber o crédito, mas será que o torcedor dará a ele o crédito? Porque o torcedor ficou chateado hoje na Fonte Nova. Então, é tudo muito, muito difícil de lidar. E na minha leitura, o principal erro é da diretoria de futebol, não é dos atletas. Os atletas, eles falham porque eles não têm condição técnica suficiente de vestir a camisa do Bahia e passar segurança. São goleiros medianos, goleiros que vão entregar de vez em quando boas defesas, mas que vão entregar também dentro desse combo falhas, porque eles são nesse nível, eles são desse nível, tá, Celso? Então, assim, vai acontecer esse tipo de coisa enquanto o Bahia não tiver um goleiro à altura da magnitude que o Bahia deseja chegar. E esse E gol... principalmente entender, aí falando da direção do Bahia, que o Bahia está vivendo um momento muito especial dentro da sua história, né? O Bahia tá vivendo um momento em que ele é tecnicamente um dos times mais qualificados do Brasil e está fazendo o melhor campeonato brasileiro de sua história nos pontos corridos. E pode fazer mais. De repente ele pode alcançar algo ainda mais especial. Eu acho que é muito temerário você deixar uma oportunidade dessa, uma janela dessa, você perder uma janela dessa, porque você não teve competência, dá para a gente usar essa palavra, suficiente de ir no mercado e trazer um goleiro à altura dos desafios que o Bahia está vivendo. Porque é disso que se trata. Se eu for falar aqui para você, se a gente estivesse falando de um time quebrado, de um time que está com imensas dificuldades financeiras, a minha análise estaria sendo a seguinte, né? É para manter Ronaldo. É para manter Ronaldo. Você não pode queimar o goleiro, continuar queimando o goleiro por conta de uma falha, por mais bizarra que ela seja. Não é um goleiro que mostrou absoluta incapacidade debaixo dos 3 paus. É um goleiro que falhou, teve uma falha bizarra ali, num erro que vai de análise do cenário, de leitura do jogo, de esquadrinhamento do campo da partida, até uma falha técnica. Tem tudo isso e por isso a gente trata como tão bizarra assim a falha. Mas é um goleiro que também mostrou algumas virtudes na partida, e eu falei, da mesma forma como eu falei do centroavante, falei também da questão do goleiro. É uma posição que precisa trabalhar de forma muito íntima e de forma muito cuidadosa a questão da autoconfiança. Se você mandar embora Ronaldo, ficar trocando os goleiros do Bahia cada falha, vai ser um goleiro por rodada. E vai ser uma falha mais bizarra que a outra. Então, a minha análise, se eu estivesse falando de um time quebrado, seria essa. Minha análise falando do Bahia é de não compreender como pode a direção do clube, com os recursos que tem à sua disposição, né, com a janela aberta, não solucionar isso indo ao mercado.
E isso, para mim, Exatamente. é algo muito mais grave do que a gente está analisando aqui tecnicamente. A gente não precisava estar analisando tecnicamente. Né? Não era para a gente estar analisando tecnicamente. Teve infortúnio aí de perder os 2 principais goleiros. Pô, beleza. É um grande infortúnio. Como é que você soluciona isso? Improvisando, tentando trabalhar a terceira opção, a terceira e a quarta opções. Não é, para mim, o caminho mais aconselhável para o Bahia tomar. Pois é, e assim, é como você falou, Celso, coloca um holofote em cima de uma questão tão desnecessária, porque se tivesse sido bem tratada, esses próprios atletas aí teriam um respiro suficiente para poder integrar o elenco do Bahia, sendo segunda, terceiras opções, sem precisar estar sempre em evidência, estar sempre exposto, como parece que eles entram, porque eles entram sempre numa fogueira, sabe? Eles entram sempre Isso. com a responsabilidade de dar o seu melhor, e talvez o melhor, talvez não, certamente o melhor deles, não está à altura do restante do elenco do Bahia. O elenco do Bahia hoje está desbalanceado justamente porque faltam peças em setores cruciais que possam acompanhar o nível do time. E isso faz com que jogos como o de hoje, que eram para ser jogos mais tranquilos, até foi tranquilo na leitura, no desenho da partida, mas ele não se torna tão tranquilo quanto poderia no placar. Isso porque, depois de tomar esse primeiro gol nessa falha do Ronaldo, o Retrô ele começa a tentar sonhar um pouquinho, até negociar uma postura mais reativa, entendia que naquele momento perder por apenas um gol de diferença era um bom negócio, e como eu disse, se portava bem no jogo apesar das suas limitações. E aí o Bahia foi tentando mais uma vez reconstruir a vantagem, né, que já tinha no placar, que era a vantagem de 2 gols, e voltar para o segundo tempo de uma maneira mais ativa. Melhora muito, naturalmente, com a entrada dos titulares. Primeiro uma leva ali de 3 substituições, com fundamentalmente Everton Ribeiro e Ademir entrando muito bem no jogo, mas o próprio William José bem também. E aí, já um pouquinho mais para o final do jogo, né, o Bahia tem a oportunidade de fazer o terceiro gol numa jogada combinada entre esses 3. E aí, esse terceiro gol ele acontece com o Bahia jogando melhor, tendo mais volume, mais finalização e sendo até mais condizente com o que seria o placar do jogo, como eu disse, Celso. Um 3-1 ali diante do que foi, estava de ótimo tamanho. E eu acho até que o Bahia estava se portando de maneira a dar-se como satisfeito, de fato, com o placar. E daria a condição, de fato, do Bahia entrar na quarta-feira com o time 100% reserva, uma vantagem bastante interessante para proteger no jogo da volta. Só que aí, em mais uma falha individual, o Bahia toma o segundo gol, né? Numa jogada que o acontece... segundo gol, ele nasce não num momento isolado, assim, do jogo, né? O Retrô meio que entendeu que tinha um espaço ali e vinha buscando esse achado aí, de certa forma, né? Isso, tá, até como eu disse, né? Acabou tendo 2 oportunidades de fazer gols, e em uma delas ainda estava 2-1, quando numa jogada combinada ali pelo lado esquerdo de ataque do Retrô. Hoje Gilberto esteve mal na partida, mais uma vez mal na partida, aí achou espaço por ali, numa jogada combinada, um chute no contrapé de Ronaldo, ele vai bem, faz uma boa defesa, e depois num contra-ataque, quando já estava 3-1, o Bahia cede espaço, até porque apesar de não atacar com tanto ímpeto, o Bahia continuou jogando mais no campo do Retrô, então isso acabava cedendo alguns espaços em contra-ataque para a equipe pernambucana. E aí, nesse momento, Celso, o Retrô tem até uma boa oportunidade, e essa finalização gera um escanteio, né, um perigo de gol ali para a equipe azul e amarela. Então, naquele momento, o Bahia também se expôs um pouquinho, o Retrô tinha construído algumas oportunidades, até que num desses cruzamentos na área, a defesa do Bahia ela sai toda para poder dar justamente espaço para Ronaldo. Isso claramente é uma orientação de posicionamento de defesa. Todo mundo sai para dar espaço para Ronaldo, deixar os jogadores do Retrô em condição de impedimento, exceto um jogador, que é justamente Gilberto, que eu já tinha listado aqui como um jogador que não vinha fazendo uma boa partida, e ele deixa todo mundo em condição. E no cruzamento, ele disputa ali na bola aérea, não consegue vencer, e aí o jogador do Retrô consegue cabecear para o meio da área, e aí o centroavante Mascote, que voltou a Tinha jogar entrado hoje ali no ali, segundo tempo, né? Exatamente, um jogador que perdeu a titularidade para Wagner Love, mas que já era um jogador presença constante nos jogos, consegue desviar para o fundo das redes, trazendo um placar injusto, eu diria assim, para o Bahia, pelo que o Bahia apresentou,
mas que se caracteriza muito pelas falhas individuais do Bahia e pelo Retrô ter conseguido competir. Mesmo que, como eu disse, um time muito limitado diante do poder técnico do Bahia, mas um time que compete, um time que é aguerrido, que aproveitou algumas oportunidades e, apesar da dificuldade que é enfrentar um time de Série A, ainda vai com alguma esperança para o jogo da volta, muito porque o Bahia, em falhas individuais, não conseguiu dilatar o placar como gostaria, né? O Bahia ainda acionou ali mais 3 titulares ao longo do jogo e aconteceu no finalzinho a pior notícia que poderia se ter, que é Eric Pulga, um jogador importantíssimo para o Bahia na temporada, um dos principais jogadores ali do setor de ataque, na ponta esquerda do time, sempre jogando todos os jogos, sempre entrando, peça muito importante, não tem um substituto com as mesmas características, acaba sendo um atleta que no final ali do jogo, já na etapa final, já nos minutos finais do jogo, ele acaba sentindo um problema ali na coxa, provavelmente por desgaste mesmo, né, alguma questão muscular, talvez de um atleta que tem sido muito acionado, e aí fica aí a suspeita, a possibilidade dele não jogar o jogo importante do final de semana contra o Sport, e aí já seria um problema muito grande, porque o Bahia não tem reposição nem para esse jogo, nem para a sequência da temporada no elenco, porque ponta esquerda mesmo fazendo a função, a gente só tem Eric Pulga no elenco. Os outros atletas, quando jogam por ali, eles jogam mais improvisados, jogam mais em circunstâncias específicas, e essa, para mim, de todas, foi a pior notícia do jogo de hoje, porque a gente não sabe ainda por quanto tempo o Pulga pode ficar fora, amanhã ele vai ser reavaliado, vai fazer exames de imagem, mas a princípio preocupa para a sequência dos próximos jogos aí, Celso, e acaba sendo, para mim, uma notícia pior que o placar, porque para o jogo da volta o Bahia segue muito favorito, segue com condições de avançar a próxima fase, mas a perda desse jogador ele pode comprometer aí o desempenho do Bahia na sequência imediata de jogos. Vamos torcer que não tenha sido nada demais, até porque é um atleta muito importante, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui daqui a pouco nas avaliações individuais, mas o Bahia sai ainda com condições totais de se classificar para a próxima rodada, apesar desse placar de diferença mínima que a gente teve hoje na Fonte Nova, Celso. Você está confiante de que a superioridade técnica do Bahia é suficiente para que no jogo da volta a gente não tenha tantas surpresas e de que talvez esse mesmo elenco, esse mesmo time tenha aprendido algumas lições com a partida de hoje, Rafael? 100%, Celso. Assim, se possível, eu repetiria a escalação do time que foi a campo nos minutos iniciais, tá? Eu iria com o mesmo time, os mesmos 11 jogadores, sem fazer nenhum tipo de mudança para a escalação inicial. Obviamente, alguns atletas ali podem entrar no decorrer da partida, como aconteceu hoje, mas eu acho que esses jogadores têm condições totais de vencer o Retrô lá e de se classificar sem sustos, tá? Porque, como eu disse, a técnica prevalece muito, e mesmo que o Retrô tenha encarnado um espírito diferente para essa competição, e até nos últimos 3 jogos, né, o Retrô empatou com o CSA jogando na Arena Pernambuco, venceu o Brusque fora de casa, e empatou também em casa contra o Ipiranga no último jogo, ou seja, o Retrô vinha de uma sequência de 3 jogos sem perder, perdeu na noite de hoje, mas vem atravessando até um momento um pouco melhor do que vinha na Série C, onde amagam a zona de rebaixamento. Mas esse elenco que entrou em campo hoje, Celso, ele é suficientemente bom para vencer o Retrô com autoridade, tá? Não existe pressão de torcida, como poderia ser num duelo de um time de mais tradição. Não existe, por exemplo, enfrentar um CSA, que também está na Série C, seria muito mais complicado. O CSA que hoje empatou com o Vasco, né? Então, seria muito mais difícil. Não existe dificuldade com o gramado, porque o gramado da Arena é bom, é uma arena de Copa do Mundo. Então, o duelo se apresenta ainda muito favorável para o Bahia, tá, Celso? O Bahia tem condições totais de passar sem sustos. Muito bem. Dito isso, meu caro Gabriel Costa, pode trazer aqui para a nossa tela nosso glorioso campinho. Isso aí. O Bahia que hoje enfrentou o Retrô de Superman, né? Com esse uniforme alternativo, né? Comemorativo, festivo. Não sei exatamente como classificá-lo. Não vou entrar no mérito aí da questão se eu achei bonito ou não. Achei interessante, de verdade. Eu acho que com o tempo a gente essa camisa vai ganhar outras dimensões, outras análises. Mas vamos lá.
Vamos começar com o goleiro Ronaldo, né? Que, como a gente destacou ao longo da análise, teve uma falha dessas bizarras, né? Uma falha dessas que acabam, vão rodar muito aí no WhatsApp, já estão rodando bastante, né? Ainda termina com a peculiaridade de o atacante do Retrô ter precisado ser substituído por conta do protocolo de concussão, né? Edgar Guerra? O Diego Guerra, né? O filho do presidente, vulgo O filho do filho, presidente. me deu um branco aqui, o primeiro nome. É o Diego Guerra. Diego, exato, Diego Guerra, perfeito. E tem essa peculiaridade, né? Mas como a gente trouxe aí nas nossas análises, é uma falha que envolve uma série de erros, né? De análise de Exatamente. decisão, execução, mas queria saber quanto ele impacta esse erro bizarro impacta na avaliação de Ronaldo. Bom, vinha fazendo uma partida ok até a falha. Tem uma falha bizarra daquelas que não se esquece, que influencia diretamente no resultado, porque combina num gol, no momento em que o Retrô... Pronto, na hora que Ronaldo ocasiona o gol do Retrô, o Retrô atravessava seu pior momento na partida, porque é como se animicamente o time tivesse sentido muito a vantagem de 2-0 e foi muito rápido, caminhando, né? Foi isso, muito exatamente. Rápido. Isso, e estava caminhando ali para ser aquele meio que queixo de vidro, sabe, Celso? Ser aquele time que o Bahia iria lá em cima, faria o terceiro, faria o quarto, faria o quinto. Ninguém contava que o Bahia fosse acertar o próprio queixo, né? Exatamente, é porque ele estava perdendo confiança. Só que aí o Bahia acertou o próprio queixo. E com isso, o Ronaldo, que é um goleiro de queixo avantajado, acabou recolocando o Retrô em campo. Então, apesar dele ter feito duas boas defesas, que a gente consideraria que subiu o conceito, subiu o critério, se por acaso ele não tivesse determinante no placar, eu vou de laranja aí para Ronaldo. Jogou mal mais uma vez. Muito bem, então mal para Ronaldo. Vamos agora com a dupla de zaga. O que é que você achou aí dos zagueiros do Bahia? Tiveram alguma contribuição ali naquele segundo gol, principalmente? Olha, no sistema defensivo, as atuações dos laterais foram piores do que Você já dos havia zagueiros mencionado o Gilberto, propriamente. né? E, exatamente. Os dois foram mal aí. A gente vai falar melhor daqui a pouco sobre eles. Mas Gabriel Xavier, eu não gostei tanto da partida, não. Achei que ele, junto com o Gilberto, olha, aquele lado direito da defesa do Bahia ficou muito exposto. Obviamente, Gilberto, para mim, protagonizou mais ali lances de perigo para a defesa do Bahia, mas Gabriel está dentro desse conceito também. Até porque nessa saidinha de três que o Bahia tem adotado com o Gilberto, guardando mais posição e dando liberdade para Iago, ele fica também responsável por dar a primeira saída, né, de ser um zagueiro construtor. Só que ele é um zagueiro cintura de concreto, rebatedor de bola, não tem muita intimidade com a pelota, e o Bahia acaba perdendo um pouco dessa alternativa. Tanto que em vários momentos ali a construção passou mais por Mingo e Acevedo do que ele, que estava em tese escalado para fazer esse papel. Eu não gostei muito da atuação de Gabriel, não. Vou colocar um razoável aí para ele, apesar dele não ter tido intervenção nem responsabilidade direta em nenhum dos dois gols do Retrô. Já Mingo fez uma partida excelente, tá? Gostei muito do jogo de Mingo. É um líder nato, um cara que constrói jogada, participa, orienta, defende. No primeiro tempo, durante muitos momentos, principalmente antes dos dois primeiros gols do Bahia, Celso, ele aparecia na linha intermediária, fazendo passe, acionando Iago, dando orientação para Iago, que é um lateral péssimo, o tempo inteiro, tentando fazer com que esse jogador jogasse melhor. Mingo é um excelente zagueiro e no normal dele ele vai sempre bem, e hoje ele foi muito bem. Então, verde, Paulo Sérgio para o nosso zagueiro Verde Paulo tricolor. Sérgio, olha aí. Resgatou o Verde Paulo Sérgio. Você está querendo manter o time vivo, né? Estou sentindo isso aí. Eu sei que Exatamente. foi um dos grandes entusiastas aí da camisa do Verde Paulo Sérgio, né? Inclusive encomendei, tô para receber aí a camisa, né, para que fique claro. E aí, tô esperando só o Rodrigo enviar aí a camisa, mas eu confesso que eu gostei muito da E ideia tem a da teoria de que camisa do esse time. apelido vai melhorar, né? Com o tempo, né? Eu acho que ele vai. Eu e Cássio somos os principais defensores dessa ideia de que ele vai romper a barreira do tempo e daqui a um tempo a gente vai estar aí fazendo o Experience 200K, ainda falando do célebre Paulo Sérgio Green. Muito bem.
Verde Paulo Sérgio, então. Agora vamos falar de Gilberto. Gilberto, acho que vai para o lado oposto, né? Deve ir para um vermelhão aí, né? Ele só não vai no vermelho porque Oh. eu vou salvar os jogadores que foram mal da partida de hoje de um vermelho, porque eu acho que não chegou nesse nível assim assim, por exemplo, Ronaldo, se fosse pra gente pesar no todo, seria vermelho, Gilberto no todo seria vermelho, mas eu vou salvá-los aí, tanto Gilberto quanto Thiago Borducci, que para mim fizeram partidas ruins, porque eu vou guardar esse muito mal aí para outros momentos onde a gente eventualmente vai ter atuações abaixo desses atletas, principalmente de Thiago, viu, Celso? Eu não acho que hoje eles tiveram, por exemplo, apesar de mal no jogo, não tiveram assim perto das suas piores atuações. Os dois já tiveram atuações horrorosas assim vestindo a camisa do Bahia, e algo com muito mais frequência, inclusive. Gilberto ele falha em alguns lances, deixa o Retrô atacar muito pelo lado esquerdo do ataque do time pernambucano, e ele expõe demais o time com isso. E olha que, como eu disse, né, nessa saidinha de três, ele em tese guardava mais posição hoje, mas evidencia demais a sua fragilidade quando ele se desconecta do jogo, e se desconectou no lance em que o Retrô faz o segundo gol. Então laranja para ele aí de mal, jogou mal, assim como o Iago, que é um atleta que, além de ser ruim, além de não entregar nada assim com a camisa do Bahia, além de ninguém mais ter expectativa nenhuma por ele, assim, eu acho que o torcedor do Bahia ele só não chia mais quando o Iago entra em campo, porque Juba precisa de descanso. É um atleta que está jogando muito bem e muitos minutos. Então, não dá para você estourar o tempo inteiro. Então, quando Iago entra, é porque o torcedor tem consciência, acredito eu, que é necessário Da preservar importância, o né? grande craque da posição. Mas Iago é muito ruim, velho. Assim, eu fico até questionando se será que não seria o momento de Zé Guilherme ter uma oportunidade, apesar de que quando ele entrou também não fez nada demais, mas assim, será que agora já não merece mais uma chance? Porque Iago é horroroso. E além de tudo, é um jogador azarado, que se lesionou hoje também, teve ali um corte abaixo um pouco abaixo do olho. Aparentemente não foi nada grave, mas é um atleta que está sempre também envolvido em frequentar o departamento médico, e mais uma vez jogou mal hoje, laranja para ele, não soma absolutamente nada. Como ele teve uma passagem interessante pelo Augsburg da Alemanha, assim, o meu sonho seria que aparecesse um louco europeu aí, um time alemão, com saudades do que ele foi lá, e pudesse fazer uma proposta, e o Bahia se desfazer desse atleta e poder investir com um jogador minimamente decente para compor a posição ali com o Juba, porque Iago, eu não tenho mais esperança nenhuma nesse atleta. Então aí da linha baixa e do gol só se salvou Mingo, né? E demais, no máximo ali um razoável e três mal, né? Vamos agora com o meio-campo, que teve Acevedo, Rodrigo Nestor e Rodrigues, né? Aliás, e Araújo, né? Michel Araújo. Desses aí, quem jogou melhor foi Acevedo, como sempre, né? Entrega bastante raça, entrega performance, desempenho. Obviamente, ele não teve hoje das suas melhores atuações, mas é um cara que sempre luta, sempre está disposto. Vou colocar aí um verde musgo para ele, porque acho que ele teve uma atuação honesta, com muita vontade, muita entrega, muita dedicação. Michel Araújo, eu vou colocar um razoável. Eu acho que ele demorou um pouquinho de entrar na partida, depois entrou, protagonizou alguns bons lances ali já no finalzinho do primeiro tempo, teve uma oportunidade de finalização, mas também já viveu recentemente melhores momentos com a camisa do Bahia. Então, hoje foi uma atuação mais apagada dele aí. E eu guardei por último o água de salsicha do meio-campo do Bahia, assim, Rodrigo Nestor. É outro atleta que não consegue empolgar, né? Dificilmente ele entrega uma atuação boa. Até quando ele faz algo importante, como um gol que ele fez contra o Fortaleza, por exemplo, o gol que deu empate naquele jogo, é muito na conta do imponderável. E é um jogador que, como o Igor Santos disse aqui no nosso chat, nem para fazer raiva de verdade ele presta, assim, porque nunca ele entrega uma atuação péssima. É sempre uma atuação opaca, sem graça, sabe, Celso? É por isso que laranja é a cor de Rodrigo Nestor. E mais uma vez ele vai com esse conceito hoje. Muito bem, então mal para Rodrigo Nestor. No ataque a gente teve Cauli, Kaique e no comando Lúcio Rodrigues. Gostei de todos, tá? Eu acho que hoje o ataque do Bahia funcionou bem. Tanto os titulares quanto os reservas entraram bem, assim. Então, a gente vai falar individualmente de cada um, trazer conceitos aí, mas
já antecipo que todos os 6 jogadores que jogaram hoje ali mais para frente, e eu vou incluir Everton Ribeiro também, tiveram boas atuações ofensivamente falando. Vou começar por Kaique, que vai receber um verde musgo para mim, porque ele ainda mescla um pouquinho de boas jogadas com irresponsabilidade, ainda tomadas de decisão não são assim das melhores, então ajuda, agrega, mas ainda pode apresentar mais, pode evoluir, tem margem para evolução. O jovem ponta tricolor hoje entrou como titular, deu assistência para o primeiro gol, é importante para o elenco, mas ainda tem uma margenzinha para crescimento se aprender a tomar algumas decisões melhores, assim, principalmente nessa dinâmica do jogo, onde você tem uma velocidade de raciocínio que precisa ser imputado em algumas jogadas, abrir mão do individualismo e fazer o jogo acontecer. Mas eu acho que ele jogou bem hoje, apesar das observações. Vou passar para Cauli, que é um jogador que ele precisa fazer partidas de Pelé para recuperar a confiança do torcedor. Ele é muito criticado, mas para mim essa crítica já está no nível de perseguição, assim, é injusta. Hoje, para mim, Cauli fez uma boa partida, gostei da atuação dele. Acho que ele foi substituído porque cansou naturalmente, mas ele, para mim, rodou muito o jogo, fez o jogo acontecer e merece, para mim, o verde mais alto também. Então, para mim, Cauli hoje foi um dos melhores do Bahia em campo e deu muita dinâmica para o time, responsável, inclusive, para o Bahia conseguir abrir uma vantagem de 2 gols em determinado momento da partida. Então, Cauli, para mim, vai com verde máximo aí, assim como o Lúcio Rodrigues, que esse sim cabe até o Paulo Sérgio mesmo ali no conceito, verde viu? Paulo Sérgio para Lúcio Rodrigues. E com o Paulo Sérgio, porque foi muito, muito isso, assim, um atleta que se movimentou bastante, gera oportunidade de jogo para o Bahia, mas as participações dele com a bola foram até mínimas, né? Porque o primeiro gol é um toque de primeira, o segundo é uma roubada de bola que ele ajeita e finaliza com muita categoria no canto, inapelavelmente para o goleiro Volpe, do Retrô. E ele Fabian Volpe, ele atuou bastante, assim, eu gostei muito da atuação dele hoje. E assim, são 3 gols nos 2 últimos jogos, espero que ele possa retomar a confiança, porque ele é um cara importante para o elenco do Bahia. Se a gente está falando de uma dificuldade de movimentação da diretoria de futebol no mercado, e o ataque é outro setor que sofre com isso, é importante recuperar peças, e aí Lúcio vem retomando essa confiança nos 2 últimos jogos. É quase uma e hoje, contratação, né? Exatamente, é uma contratação, uma novidade, uma boa notícia aí para a torcida, para o elenco, porque vem retomando aí seu bom futebol. No jogo contra o Juventude, a bem da verdade, praticamente se resumiu ao gol. No jogo de hoje, não. Hoje foi, de fato, um jogo bem feito de Lúcio, com movimentação, com geração de oportunidades, com toques curtos na bola, com finalizações de primeira, e uma dessas finalizações resultou em um dos gols desse merecido triunfo tricolor hoje. Então, o Lúcio Rodrigues, para mim, inclusive, Celso, dando spoiler, melhor em campo. Gostei da atuação dele a ponto de credenciá-lo com o troféu de melhor em campo na noite de hoje aqui no nosso campinho. Pode botar a aura de melhor em campo aí no menino Lúcio Rodrigues. Exatamente. Bom, agora a gente vai para os substitutos. As substituições foram feitas em 2 blocos de 3 cada um. Como o Ravel lembrou, foram feitas 6 substituições de cada lado por conta do protocolo de concussão aplicado no caso do Diego Guerra, né? Autor do primeiro gol do Retrô, naquela rebatida quase sem querer, né? Na espanada de Ronaldo. Né? Então, as substituições foram as seguintes: William José no lugar de Cauli, Everton Ribeiro no lugar de Michel Araújo e Ademir no lugar de Kaique. As 3 primeiras substituições nesse primeiro bloco. Esses todos vão receber o verde mais verde aí. Todos importantes. Opa. Com contribuições diferentes. Everton e Ademir mostraram muito entrosamento, inclusive no lance que gera o gol, assim, uma jogada maravilhosa dos dois. Everton Ribeiro mata a bola no peito, dá um toque com a parte alta do pé, né? Colocando Ademir numa boa condição para vencer o duelo pessoal, cruzar a bola, aí o William José praticamente se atira nela, atira o pé nela, e também dá uma finalização assim com muito recurso técnico para um centroavante. E aí eles 3, para mim, conseguem atuar bem assim dentro do jogo. A Everton Ribeiro e Ademir movimentam muito esse lado direito, com muito entrosamento, muita qualidade. São titulares, né? Uma força técnica diferente, então são atletas que conseguem entregar bem.
E o William, que acabou participando pouco do jogo ali, mas para mim participa de maneira muito importante em 2 lances, né? O primeiro é esse lance do gol, que ele finaliza muito bem e que por isso para mim merece a credencial de ter jogado no nível máximo aí do nosso conceito, da nossa avaliação. E o segundo é que para mim, Celso, embora a gente tenha falado aqui da falha de Gilberto no lance do segundo gol, esse lance do segundo gol, ele só acontece a partir da não marcação de uma penalidade que para mim o William José sofreu, tá? Mais uma jogada que surgiu ali pela direita, Ademir dribla o defensor do Retrô, cruza a bola na área, o William se antevê ao movimento, chega primeiro na bola, mas ele é abraçado ali pelo jogador do Retrô e para mim acontece a penalidade máxima. Na sequência do lance, o Retrô acaba fazendo o seu segundo gol. Então, eu destaco aqui que o William José, para mim, se movimentou muito bem nesse lance, na partida, nos minutos que ele teve em campo, e merece essa conceituação mais alta. E destaco também que o senhor Flávio Rodrigues de Souza, para mim, deixou de marcar um pênalti num lance cabal do jogo que acaba interferindo duplamente no resultado. Primeiro, porque o Bahia poderia ter aberto o placar para 4-1, e segundo, porque a não marcação do pênalti ainda gera um 3-2 ali. Então, para mim, mesmo que seja um lance discutível, enfim, nossa audiência pode acabar, depois, ao consumir esse conteúdo aí, ter uma Deixar o opinião comentário, né? O diferente, que é que deixar o vocês acham? comentário. É bom o debate, é sempre legal a gente poder também Sim. escutar. Eu estou sempre lendo as opiniões da galera para que a gente também possa melhorar nas análises, enfim, evoluir. Mas, para mim, o lance foi de penalidade e o William José se movimentou bem nesse lance. Então, o verde mais verde, para mim, tá justificado por isso. Já os outros 3 que entraram em campo, Celso, tanto o Juba quanto o Jean Lucas e Pulga, eu vou colocar sem nota assim para eles, porque eu acho que não deu para participar tanto do jogo, sabe? Eles já Perto dos entraram 30 mais, ali entraram mais ou menos. entraram mais para o finalzinho, não participaram tanto assim. Se eu fosse puxar muito, talvez Juba, Jean Lucas ganhariam ali um razoável, mas seria muito, como eu estou dizendo, assim, meio que forçar para dar um conceito. E aí, esse sem nota, ele não reflete nulidade na partida. E sim que, infelizmente, ali por ocasiões de jogo, eles acabaram não tendo tantas ações com a bola para a gente poder credenciá-los de fato. Mas é um outro nível de qualidade. Só o fato de Juba estar ali Foi Juba no que lugar de cruzou Iago. aquela bola ali da ponta esquerda pro gol de Michel, que acabou no gol de Michel? Não, né? Tô viajando. Tô tentando no lembrar gol se de, foi ele. no gol de Michel. Não, Tá né? falando nessa partida de hoje, não? Sim, nessa partida de hoje. Não, 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 não. Esse, esse, esse jogo de hoje teve 2 gols de Lúcio Rodrigues, um primeiro com cruzamento de Kaique, outro na roubada, e no É, terceiro o cruzamento é de Ademir e o gol de William José, né? Então, é de Ademir, é Pulga, verdade. isso. Aí Juba ele acaba participando mais, preenchendo a lacuna que Iago Borducci acabava deixando e fazendo com que o Bahia construísse mais jogadas pelo meio ali. Mas apesar de tecnicamente ele tá num nível muito acima, ele acabou participando pouco do jogo. Assim como Jean Lucas, muito acima de Rodrigo Nestor, mas também participou pouco do jogo. Então, como eu disse, assim, fosse para espremer muito, a gente colocaria aqui um razoável que, para mim, seria mais injusto do que deixá-lo sem nota, porque eu acho Entendi, que entendi a tua entende, lógica. Celso? Assim, eles têm boas participações, eles são tecnicamente muito superiores aos que estavam em campo, mas em termos de ação com a bola não foi assim, não envolveram, não tiveram suficientemente envolvidos no jogo para a gente credenciar e aí colocar um Entendi a tua amarelo lógica. aqui para mim seria pesar um pouquinho, porque de entrada eles já entravam como se fosse um verde musgo aí, tanto Juba quanto Jean Lucas principalmente. E Pulguinha acabou se lesionando ali praticamente no segundo lance que ele teve contato com a bola. No primeiro ele sofreu uma falta, no O grande segundo revés, ele se como você lesiona. pontuou, né? E para mim é o grande revés da noite, assim, a grande preocupação que a gente tem. Esperar que não seja nada demais, porque para mim o jogo de sábado já será um jogo difícil, se tratando de um clássico, mas eu acho que ele ganha um fator de complicação ainda maior se a gente não tiver Eric Pulga, como acaba sendo a tendência que ele não esteja disponível. Vai ser uma dor de cabeça para o comandante Rogério Ceni, Celso. Então vamos falar dele, vamos falar de como o Rogério Ceni se ouve aí nesse triunfo tricolor, quanto de parcela de responsabilidade ele tem na boa performance, né? Porque não dá para a gente colocar na conta uma falha dessa como a de Ronaldo, por exemplo, né? Não dá para colocar na conta de Rogério, né?
Não, de jeito nenhum. Vou colocar um verde máximo aí para Rogério. Eu acho que Perfeito. ele aprendeu o erro que ele cometeu na eliminação do Bahia para o América de Cali, que foi quando o Bahia acabou utilizando uma leitura errada, uma estratégia errada para os 180 minutos de confronto, poupando aqui em Salvador e depois indo com o time titular para Cali. Para mim, o Bahia deveria ter feito algo que fez hoje, assim, sabe? Tipo, colocou ali os jogadores do time reserva mesmo, 100% reserva. Se arriscou, se arrisca com os titulares jogando aqui em Salvador e não fazer o que ele havia feito lá quando da eliminação. Então, para mim, ele teve uma decisão acertada, inteligente e acho que ele sai bem favorito para o duelo da volta, não só pela fragilidade do Retrô, Celso, mas como principalmente pelo fato, para mim, dele ter conseguido ainda abrir uma vantagem para a classificação, preservando fisicamente aí os atletas, né? As primeiras substituições aconteceram com 15 minutos do segundo tempo. Então, quem mais jogou aí dos titulares, à exceção de Mingo, que é um titular, mas que tinha descansado forçadamente na última rodada, jogou 35 minutos. Então, para mim, toda a estratégia para a Copa do Brasil, ela foi bem elaborada, contrastando com o que, infelizmente, ele havia feito na Sul-Americana, mas mostrando aí um bom aprendizado e com isso o Bahia segue mais vivo do que nunca aí, favoritíssimo para passar para a próxima fase. Para ver se espanta de uma vez esse histórico, né, de não passar das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ver se o Bahia consegue elevar esse sarrafo e eu acho que tem uma excelente oportunidade na atual temporada para fazer isso. Meu caro Ravel Pinheiro, irmão, queria saber se você tem considerações finais antes de a gente se despedir aqui da nossa audiência. Agradecer mais uma vez aí, Celso, a todo mundo que assistiu aqui até agora. Se você ainda não está inscrito, dá uma olhadinha aí, de repente você consome nosso conteúdo de maneira orgânica, já sabe que a gente vai vir aqui, vai falar de futebol, vai falar de temáticas que vão além do campo e bola, mas esqueceu ali de se inscrever. Vai lá, se inscreva no nosso canal, dê essa força, dessa moral. Se não deixou o like ainda nessa live, se está consumindo depois também, falando aí para o público que consome depois, indo para o carro, indo para o trabalho, indo para a faculdade, enfim, escutando num momento de lazer, na atividade física, enfim. Também deixa o like aí nessa live. Tarefas domésticas também, muito importante. Deixa o like também, compartilha para os seus grupos de amigos. Eu tenho ouvido sempre muitos bons depoimentos aqui de amigos próximos. Ontem eu estava no Baba, no meu tradicional Baba de terça-feira, e aí um dos amigos meus que estavam lá no time, Alex, falou comigo, porra, velho, eu tava escutando essa semana, foi massa o conteúdo e tal, eu escuto sempre os cortes do Bahia, foi muito legal. Esse tipo de feedback é muito bacana, é importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho e fazendo o nosso canal crescer. Então, minhas considerações finais, amigo Celso, pedir para a galera continuar engajando com o nosso canal, para que a gente continue na nossa missão, e ao longo da semana teremos mais conteúdos aí de outros times, teremos H-Menon para quem quer se desconectar um pouquinho do futebol, e no sábado estaremos juntos aqui mais uma vez para analisar Bahia Esporte pelo Campeonato Brasileiro. É isso. Olha aí, nosso querido Yuri Farias deixando essa mensagem. Tá lembrando, estou sovando uma massa de pão escutando. E tem técnicas diferentes para você sovar a massa de pão de acordo com o resultado que você espera. Literalmente, então, que massa, viu? Que massa, meu amigo. Você não perde uma, né? Você merece realmente o troféu Rafael Brasileiro. Rafael Brasileiro. Um beijo pro meu irmão Rafael Brasileiro, tá? Rafael, um beijo também para você. Um cheiro para Gabriel Costa. Um abraço aí em toda a nossa audiência. Obrigado pela moral, tá, galera? Até breve. A gente tá sempre aí com conteúdo novo disponível para você. Ativa o sininho para você não perder nenhum. Forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.